Bendito seja o nome do Senhor. O mês de setembro marca a chegada da primavera, a estação das flores, dos frutos, é o renascimento da vida. No programa de hoje vamos pensar um pouco sobre como tornar a nossa vida cristã frutífera, vitoriosa. Chegou a hora, nós estamos juntos, acorda aí, fica esperto, está no ar Além dos Fatos. Hora de abraçar amigos espalhados por todo o Brasil. Um abraço especial para o Jairo Júnior, de Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, capital. Um abraço também para Roneila Fagundes, de Paragominas, no Pará. Também para o Nilson Filho, de Goiânia, em Goiás. Para o Sérgio José da Silva, de Guarulhos, São Paulo. Para Roseli Florencio, de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Também para Tatiana Almeida, de Feira de Santana, na Bahia, e ainda para o Francisco Lindenberg, de Cascavel, no Ceará. E um abraço também muito querido e especial para o Jairo e para a Sônia, que moram no sítio aqui em Jacareí, São Paulo, amigos que estão estudando a Bíblia, que estão com o coração aberto para Deus. Deus abençoe todos vocês, continue guiando os seus passos. E muito obrigado pelo carinho de sua audiência, muito obrigado pela honra que você me dá de estar agora em sua casa, de estar na sua companhia. Muito obrigado por optar por estar na Novo Tempo, o canal da Esperança. E eu quero oferecer um presente muito especial para você, que é a revista Verdades para o Tempo do Fim. Esta linda revista foi preparada pela equipe da Escola Bíblica, daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Esta revista é um lindo estudo bíblico. O propósito desse estudo é ajudar você a ter uma melhor compreensão do livro sagrado, da Santa Bíblia. E é um presente, é totalmente gratuito. É só você entrar no blog do programa Além dos Fatos, preencher o cadastro com suas informações, com seus dados pessoais, para que a gente possa lhe enviar a revista pelo correio. Ou então você pede pelo telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. O presente vai chegar na sua casa para abençoar a sua vida. E eu quero também fazer um convite muito especial para você, que normalmente a gente faz aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação, para que você visite uma das nossas igrejas. A Rede Novo Tempo faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E nós queremos convidar você para ir a uma das nossas igrejas. Nossos cultos normalmente são nos sábados, a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite. E se você não sabe onde tem uma igreja aí pertinho de sua casa, é só você entrar nesse site, encontreumaigreja.com.br. Aí você descobre a igreja que está mais perto de sua casa e você vai lá nos fazer uma visita. Eu estou certo de que os irmãos vão tratar você e sua família com muito carinho. Vem, vamos estar juntos, vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E acredite, quanto mais nós adoramos ao Supremo Criador, mais abençoados nós próprios somos. E aí, primavera chegou, estação maravilhosa, né? Estação das flores, dos frutos. Geralmente a gente vê assim cenas muito bonitas, né? No meio da natureza. Confira a matéria. A primavera chegou por aqui na última sexta-feira e já é possível ver seus efeitos na natureza. A estação que antecede o verão deixa as paisagens mais bonitas e cheias de vida. É que nessa época do ano, as árvores começam a florir. Não demora muito e já é possível notar alguns frutos crescendo a partir das flores. É também característica da primavera o início dos dias mais longos e as noites mais curtas. Aos poucos, a temperatura do oceano vai mudando e as praias ganham vida novamente. Várias pessoas aproveitam a primavera para se dedicarem aos exercícios físicos, afinal de contas, todo mundo quer estar bem quando o verão chegar. Mas ele só chega por aqui em 21 de dezembro. Até lá, dá para aproveitar as inúmeras possibilidades que a primavera traz.
Em Cantares de Salomão, capítulo 2, versos de 11 a 13, está escrito: Eis que passou o inverno, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves. A figueira começou a dar seus figos e as vides em flor exalam seu aroma. É a chegada da primavera. Primavera é sinônimo de esperança, é Deus renovando o que parecia sem vida. Alguém disse que a primavera é como um largo sorriso que expressa a felicidade da existência. A primavera é o renascimento da vida. Primavera tem a ver com flores, tem a ver com frutos. A primavera é a celebração da vida. E que é com esse espírito de alegria, de louvor, de gratidão a Deus pela vida, por suas bênçãos incomparáveis, que eu mais uma vez cumprimento você e lhe agradeço pelo carinho de sua audiência. E antes da gente abrir a Santa Bíblia, vamos orar juntos, pedindo a orientação do Senhor. Pai querido, estamos aqui, Senhor, com o nosso coração aberto e pronto para compartilharmos, para refletirmos em Tua Palavra. Te peço por Tua graça, Senhor, que agora Tu nos abençoes. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, amém. Como o Senhor é bom, não é? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No Gênesis é dito que Deus estabeleceu as estações. E é provável que você saiba que no hemisfério norte, as estações, as 4 estações do ano são bem mais definidas do que aqui no hemisfério sul. E um outro aspecto é que quando aqui, por exemplo, é inverno, lá no hemisfério norte é verão. Quando aqui nós estamos celebrando a chegada da primavera, a estação das flores, lá eles estão começando o outono, a estação quando as flores caem. Eu estou dizendo isso para lembrar você que as estações não são as mesmas para todas as pessoas. Cada um tem que enfrentar a seu tempo sua própria estação. Dizem, inclusive, que até os 20 anos de idade, a gente vive a primavera da vida. Aí dos 20 aos 40, nós estamos no verão da nossa existência. Dos 40 até os 60, aí é o tempo do outono. E dos 60 para frente, aí chega o inverno. E quando chega o inverno? Chega o fim? Chega a morte? É ou não é? Claro que não. Depois do inverno, sempre vem a primavera. E para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que confiam na palavra do Senhor, para aqueles que andam no caminho do Senhor, depois do inverno dessa nossa curta existência, então vem uma eterna primavera de felicidade ao lado de Deus. Você se lembra das palavras inspiradoras de João, discípulo amado, quando ele estava exilado em Pátimos, uma ilha do mar Egeu? João recebeu visões extraordinárias do Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 21, João diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E João diz: eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus, da parte de Deus, descia do céu, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. E João diz assim: então ouvi do trono de Deus uma voz que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E Apocalipse 21, verso 4 agora, esse dizem, alguns consideram como o verso mais lindo da Bíblia. Está escrito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, João diz, ele então disse: eis que faço novas todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Tudo está feito. Eu sou, diz Deus, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.
Louvado seja o nome do Senhor. Há uma eterna primavera de bênçãos, de luz, de alegria, de realização, de vida preparada pelo Senhor para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele, para aqueles que andam nos seus caminhos. Por isso eu já quero instar com você no sentido de que confie no Senhor, ande com fidelidade nos caminhos do Senhor, interiorize e viva segundo toda a palavra que procede da boca de Deus e creia. Depois do inverno dessa existência, vem a eterna primavera preparada por Deus para aqueles que o amam. Mas até que o nosso sonho se transforme em realidade, a gente precisa estar atentos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, aos conselhos do Senhor. Então eu quero convidar você para abrir agora a Santa Bíblia, no Evangelho escrito por João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Esse é um texto conhecido e fabuloso. O capítulo 15 faz parte de um contexto onde os estudiosos da Bíblia chamam de discurso de despedida de Jesus. Evangelho de João, capítulos 13, 14 e 15. É nesse contexto, inclusive, que ao despedir-se dos seus discípulos, Jesus apresenta o Consolador, Jesus apresenta o Espírito Santo. Mas eu quero meditar aqui com você nos primeiros versos do capítulo 15. Vamos ler os versos de 1 a 3, está escrito: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus se apresenta nesse texto dizendo: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Detalhe interessante, no passado, nos tempos do Antigo Testamento, Deus comparou a nação de Israel, que eram os descendentes de Abraão, o amigo de Deus. O Senhor comparou Israel a uma videira. Videira que ele tirou do Egito e plantou na região de Canaã. Isso porque os israelitas viveram por muitos séculos escravos no Egito. E Deus os conduziu para a região de Canaã. Então, lá no Salmo 80, verso 8, é dito que Israel era assim, como uma videira, que Deus tirou do Egito e plantou em Canaã. Mas, lamentavelmente, os israelitas falharam. Eles não representaram a Deus como deviam. Eles não viveram a experiência de iluminarem as outras nações com o conhecimento do verdadeiro Deus. Israel falhou. Então, o Deus eterno, ele enviou seu filho, a videira verdadeira, e plantou essa videira em Israel. Na cabeça dos israelitas, no entendimento deles, a salvação viria por estarem ligados à videira de Israel. O que Jesus diz nesse texto é que nós somos salvos unicamente quando nos ligamos à videira verdadeira, que é Ele próprio. E Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. O Pai é o lavrador celestial. Todo o processo de salvação do homem é acompanhado pelo Pai. Bendito o Senhor, nosso eterno Deus. E no verso 2 que nós lemos, o Senhor diz assim: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, o corta. E todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Observe, aquele que estando em mim, diz Jesus, que não dá fruto, é cortado. O ramo é cortado. O ramo que estando na videira, mas não produz fruto. A ideia é simples. É possível estar junto da videira, perto da videira, próximo, mas não necessariamente colado, ligado, não permanecendo na videira. Aquele, diz Cristo, que está em mim, que está na videira, mas não permanece, não está ligado para valer, consequentemente não produz fruto e por isso será cortado. Jesus está falando aqui de uma religiosidade superficial. Eu até posso citar para você o texto de Paulo, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 5, onde Paulo diz que
Algumas pessoas têm forma de piedade, faltando-lhes ou negando-lhes, entretanto, o poder. São aqueles que estão na videira, mas não produzem frutos, porque, como já disse, eles não estão ligados para valer, eles não estão 100% conectados à videira. Eles têm uma religião formal, uma dedicação eventual aos interesses religiosos, e isto não é suficiente. Por isso que Jesus diz, aquele que está em mim, mas não dá frutos, é cortado. O ramo é cortado, mas aquele que dá frutos, o Pai então o limpa para que produza mais frutos ainda. A ideia de que quando você e eu, nós permanecemos em Cristo, estamos pela fé ligados a Cristo, então nós experimentamos um crescimento contínuo. Inclusive o fato do Senhor nos limpar, isso indica que muitas vezes nós passamos por provações e por dificuldades. No entanto, essas dificuldades contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O caráter é purificado através dos testes e provações da vida. E embora pareça dolorosa, a disciplina produz fruto pacífico aos que por ela têm sido aperfeiçoados. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, verso 11. Eu gosto também quando Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui ele está se referindo aos discípulos. Essa é uma conversa entre Jesus e seus discípulos. Quando Jesus diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, é pelo fato de que os discípulos de Cristo estavam sensíveis à palavra do Senhor. O coração deles estava aberto para as instruções do Senhor. Observe que a mesma palavra que corta uns, limpa outros. A mesma palavra que endurece o coração de uns, por resisti-la, essa mesma palavra santifica a vida de outros, por aceitá-la. A mesma palavra que condena uns, salva outros. Tudo depende de nossa reação diante da palavra do Senhor. E agora leio com você os versos 4 e 5. É Evangelho de João, capítulo 15, versos 4 e 5. O Senhor Jesus diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Eu penso que esta frase é a síntese desse raciocínio de Jesus, quando ele diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O chamado é para um relacionamento, é para uma amizade intensa, profunda, verdadeira. Permanecei em mim, diz Cristo, e eu permanecerei em vós. Veja, Jesus diz, permanecei em mim, na videira verdadeira. Nós somos os ramos. Cuidado para você não permanecer em outro ramo. Aí não funciona. Nós não somos chamados para permanecermos ou para nos ligarmos a um outro ramo. Nós somos chamados a nos ligarmos à videira verdadeira. A salvação está em Cristo e unicamente em Cristo. A salvação não está em João, o discípulo amado que escreveu essas palavras. A salvação não está em Abraão, não está em Moisés, não está em Davi, não está em Elias. A salvação não está em Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo. A salvação não está no apóstolo Pedro ou no apóstolo Paulo, em nenhum outro homem, em nenhuma outra mulher. A salvação está unicamente em Cristo. Ele é a videira verdadeira. Por isso que ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Pouco antes de dizer essas palavras, está aqui no capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Nossa salvação está nele e unicamente nele. E o próprio Cristo também disse, eu cito João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E no verso 36 está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que Jesus diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E na sequência ele adverte: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Não há vitória na vida cristã se nós não estivermos ligados, verdadeiramente ligados ao Senhor Jesus Cristo. Nós não teríamos uma vida frutífera, vitoriosa. Aliás, nós até podemos produzir frutos sem estarmos ligados a Cristo, mas esses frutos, essas boas obras, estarão manchadas por egoísmo, por orgulho, por vaidade. As boas obras, os frutos, os bons frutos, que de fato são saudáveis, são puros, são nutritivos, eles só são reais. Eles só existem assim quando são resultado de nós estarmos ligados a Cristo, de nós permanecermos no Senhor Jesus Cristo. Por isso ele insiste e diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você permanecer em mim, diz Cristo, e eu permanecer em você, então você dará muito fruto. Você será um cristão vitorioso na luta contra o mal, contra o pecado. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, você viverá em santidade. Você será luz e bênção neste mundo. Você será luz dentro de sua casa, para sua família. Você será bênção no convívio com seus amigos, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos, na sua comunidade religiosa, onde você for. Se você permanecer em mim e eu permanecer em você, então, diz Cristo, você vai dar muito fruto. Sua vida será abundante, sua vida será rica, sua vida será próspera, no que diz respeito à santidade, à semelhança com o próprio Cristo. Que maravilha, né? Que promessa linda do Senhor. E ele adverte: sem mim nada podeis fazer. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum ser humano pecador como somos, consegue sair do abismo no qual nós caímos em função do pecado. Nenhum de nós consegue sair desse abismo sozinhos. Somente pela graça e pelo poder de Deus. Por isso que Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E agora eu leio a partir do verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Isso aqui é uma advertência muito séria, não é? Jesus diz: olha, se não permanecer em mim, será então cortado e finalmente será queimado. Existe um conceito evangélico antigo que afirma assim: uma vez salvo pela graça de Deus, de Cristo, o homem está salvo para sempre. A ideia de que uma vez que você aceita a graça de Cristo, você não tem mais nenhuma possibilidade de se perder. Cuidado com esse conceito, cuidado com essa afirmação. Jesus deixa claro e diz: olha, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A ideia é clara, nós precisamos permanecer em Cristo. Não basta aceitar a graça de Cristo, é preciso permanecer nessa graça, continuar firme nessa graça. Se nós rompermos nossa conexão, então nós nos perderemos. A condição para nós permanecermos salvos é nós estarmos ligados a Cristo até o fim. Agora eu leio o verso 7. Jesus diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Verso 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Você percebe uma promessa linda que está aqui? Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. O Senhor se compromete com aqueles que permanecem nele e aqueles que permitem que sua palavra também permaneça neles. Jesus diz: vocês pedirão o que quiserem e será feito a vocês. Um detalhe que eu acho interessante aqui nessas palavras de Cristo, veja, todos aqueles que permanecem em Cristo e abrem o coração para que a palavra de Cristo de fato permaneça neles,
a mente dessas pessoas é renovada pelo Espírito Santo. E eles passam, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 12, verso 2, eles passam a ter essa mente renovada pelo Espírito, então eles passam a compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que quando eu permaneço em Cristo e a palavra de Cristo permanece em mim, os meus pensamentos são transformados, ao ponto dos meus pedidos estarem em harmonia com a vontade do Senhor. É por isso que o Senhor diz, peça o que quiser e será feito. E aí na sequência, como nós lemos, nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto. A alegria do agricultor é ver a sua lavoura prosperar. A alegria do agricultor é ver os frutos do seu trabalho. Por isso que nisto é glorificado meu Pai em que deis muito fruto, e assim disse Jesus, vos tornareis meus discípulos. O desejo do Senhor não é que você seja simplesmente membro de uma igreja, mas que você seja, que eu seja, que nós todos sejamos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A essência do discipulado é o relacionamento com Cristo. A prova do discipulado são os frutos. Você compreende? Vou repetir. A essência da vida cristã, a essência do discipulado, do seguir a Cristo, é exatamente permanecer nele, ter relacionamento pela fé e pela palavra com ele. E a grande prova do discipulado é exatamente uma vida frutífera, vitoriosa, uma vida de santidade para a glória do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Em outro momento a gente segue refletindo nesse texto de João capítulo 15, que é fabuloso. Que Deus renove nossa esperança nessa primavera e que nosso relacionamento com o Senhor permaneça firme e forte, estejamos ligados à videira verdadeira. Que nossa vida seja próspera, seja frutífera para a glória do Senhor, para a nossa salvação e para que a nossa vida seja uma bênção para os nossos semelhantes. Vamos orar. Ó Deus e Pai, louvo o Teu nome, Senhor, por Tua maravilhosa palavra. Te peço nessa hora, Senhor, por Tua graça, que Tu abençoes todos que oram comigo, para que a esperança venha ao nosso coração, para que em Cristo nós encontremos vida e vida plena. Que a alegria do Senhor, que a paz do Senhor, que a vitória do Senhor esteja em todos nós, para a glória do Teu nome, para a nossa salvação. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bom. Deus lhe abençoe. Muito obrigado por estarmos juntos. Que o Senhor continue guiando os seus passos e orientando sua família. E mantenha sempre com você o que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço. Fica na paz. Tchau.